Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Volto a te desejar uma feliz Páscoa, porque vivemos a oitava de Páscoa, a mesma alegria do domingo, deste dia que o Senhor fez para nós, é a alegria que sentimos hoje. E eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje, tradicionalmente conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús, nos mostra 2 dos discípulos do Senhor que saíram de Jerusalém, estavam indo para esse povoado que dista cerca de 10 quilômetros da cidade de Jerusalém. E um deles era Cleofas. Cleofas era o tio de Jesus, irmão de Maria, certamente com o coração despedaçado por ver seu sobrinho morto na cruz. E vejam, Jesus se coloca a caminhar com eles. Entende a tristeza, sente a dor do coração daqueles homens e quando parte o pão, quando reparte esse pão com os discípulos, ele se revela. Os discípulos acreditam, o Senhor realmente ressuscitou. Diz o Evangelho que eles deixaram tudo, voltaram às pressas a Jerusalém para dar a notícia aos outros apóstolos, aos discípulos que também estavam ali reunidos, e lá chegam e já recebem a confirmação. Pedro também tinha visto o Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus se dá a nós todos os dias na Eucaristia. Todos os dias no partir do pão, nós podemos nos encontrar com o Senhor. Nós não precisamos fugir. Aqueles homens estavam fugindo de Jerusalém, estavam amedrontados.
Certamente estavam buscando um outro lugar para onde pudessem levar todos os discípulos e os apóstolos, porque ficar em Jerusalém era perigoso. Os judeus queriam matar todos os seguidores de Jesus. Para quê? Para que a notícia não se espalhasse. Ora, aqui nós entendemos o porquê Jesus permitiu que no dia da sua paixão os discípulos todos desaparecessem, com exceção de João. João era inofensivo, era um jovenzinho de 18 anos, mas os outros eram considerados perigosos, subversivos. Jesus permitiu que eles fugissem, que eles se escondessem, para que eles também não morressem na cruz e não morresse assim com eles tudo aquilo que Jesus disse e ensinou. Quando Jesus começa a explicar a Cleofas e ao outro discípulo tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele, o coração deles ardia. O seu coração arde de fé, de desejo, de alegria quando ouve a palavra do Senhor, quando se encontra com Ele pessoalmente na oração e quando o recebe na Eucaristia. Seu coração transborda de alegria por ser discípulo do Senhor. Se não, meu irmão e minha irmã, eu te convido a pedir como os discípulos pediram: fica conosco, Senhor, fica conosco. É tarde, a noite vem chegando. Nós precisamos ter essa coragem. Padre Pio de Pietrelcina rezava assim: ficar comigo, Senhor, porque vossa presença me é necessária para não vos ofender. Bem sabeis quão facilmente eu vos abandono, por isso eu vos peço, fica comigo. Os discípulos de Emaús pediram: fica conosco, Senhor. Quando a dúvida bater, quando ela aparecer à sua porta, quando a tristeza chegar ao seu coração, diga a Jesus: fica comigo, Senhor. Tem uma música que eu gosto muito que diz o seguinte: andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De quem vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Quando a noite da dor, do desespero, da saudade, da angústia chegar ao teu coração, cante: fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Quando a morte de alguém que você ama bater à sua porta, quando a despedida de alguém muito importante acontecer, cante: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Quando tudo parecer impossível, quando o céu estiver escuro por sobre a sua cabeça, lembre-se, acima do céu, nas nuvens escuras, brilha o sol. E esse sol, para nós cristãos, é o Cristo. E quando você se sentir nessa situação, cante: fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Que Deus te abençoe e até amanhã. Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Padre Luciano de Almeida, passando para te pedir que você deixe o seu like no vídeo que você acabou de assistir. Por quê? Porque assim o YouTube vai recomendar esse nosso vídeo a mais e mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, eu te convido a considerar nos ajudar financeiramente a manter esse canal. Pela descrição do Pix que está aí logo abaixo no vídeo, você pode fazer a sua doação. Esse recurso que você nos entrega será aplicado no custeio desses vídeos nesse nosso canal. Deus te abençoe. Muito obrigado.